Olá, eu sou Adilson Azevedo e este é mais um Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar sobre um versículo da Bíblia que diz: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". Mas que poder é esse? De que poder nós estamos falando? Poder de Deus? E de que fraqueza nós estamos falando? Fraqueza do homem? Mas como afirmar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem? Para explicar esse versículo de uma maneira que nós possamos dar sentido a esse versículo às nossas vidas, eu vou contar uma história. Era a história de um pai de família que tinha um sonho de ter um filho. E naquele afã, quando o seu filho nasceu, ele pergunta: "Doutor, como está o meu filho?" E o doutor responde: "O seu filho está bem, mas..." Naquele momento aquele homem desabou, porque ouvir um "mas" de um médico não é fácil. E o médico diz para ele: "O seu filho, ele nasceu com um pequeno problema. Ele não tem o braço direito." Aquilo foi terrível para aquele pai de família, para sua esposa. E eles foram tentando superar aquela dificuldade. Mas uma coisa interessante aconteceu. Aquele garoto tinha uma autoestima fenomenal. Era uma criança alegre, ela conseguia fazer tudo que uma criança normal faria. E aquele pai super protegia o seu filho, porque ele queria compensar de alguma forma o infortúnio daquela criança ter nascido sem o braço direito. Até que um dia o seu filho disse para ele: "Pai, eu tenho um sonho." Ele: "Diga, meu filho, qual é o seu sonho? O que você gostaria de fazer? O seu pai vai te ajudar." Ele disse: "O meu sonho é ser campeão estadual de judô." Naquele momento o pai se sentiu desafiado. Como que eu posso fazer para realizar o sonho desse meu filho? Ele sabia que o seu filho poderia passar dificuldades, mas ainda assim ele levou o seu filho a uma academia de judô. E chegando lá, um mestre idoso, um japonês, estava lá presente. Ele disse: "Olha, eu gostaria de matricular o meu filho nessa escola, mas o meu filho, ele tem um probleminha." E aquele japonês disse: "Não, eu quero ver o seu filho, não quero ver o filho." E aquele menino, vestindo um kimono, faltando um braço, se apresenta diante daquele mestre que iria ensinar a ele a arte do judô. E o mestre para e fica por um longo momento olhando para aquele menino de um braço só. E o pai entra em desespero. Ele vai desmerecer o meu filho, vai fazer algum comentário indelicado. O que vai acontecer com a autoestima do meu filho? E aquele japonês, o mestre de judô, disse assim: "Não temos um problema aqui, não." E o pai ficou preocupadíssimo quando o japonês disse isso. E ele disse assim: "Vou pegar uma tesoura." E ele pega a tesoura e corta aquela manga que estava sobrando no kimono do garoto. Ele disse: agora melhorou, não? Podemos começar treinamento amanhã." E o pai ficou assim um pouco apertado, pensou: "Mas meu filho treinar judô com um braço só, mas como que nós vamos lidar com essa situação?" E o garoto saiu radiante, cheio de alegria: "Viu, pai, agora eu vou começar os meus treinamentos e eu vou ser o campeão estadual de judô." E o pai estava numa situação assim muito constrangedora, que por um lado ele não queria apagar o sonho do seu filho, mas do outro ele sabia que uma competição para um garoto portador de necessidades especiais é muito desafiador, principalmente uma criança que não tem o seu braço direito. E chegou o primeiro dia de treinamento, o pai nervoso na arquibancada assistindo seu filho no tatame. Quando aquela criança entra no ginásio vestindo o seu kimono com um braço só, os outros alunos se silenciaram. Todos ficaram calados. E o japonês, vou dar um nome para o japonês, o senhor Miyagi, disse assim: "Treina separado, não? Treina separado. Japonês vai ensinar para você um golpe. Se aprender esse golpe com perfeição, você se torna campeão estadual de judô." E o garoto ficou empolgado. Ele disse: "Puxa vida, que sensacional! O meu sonho vai se realizar. Pode ensinar, professor, eu vou aprender esse golpe com perfeição."
E o japonês mandou ali aquela criança estender aquele braço, um braço só, aquela situação constrangedora, e começou a ensinar a ele alguns movimentos de judô. E ele treinou, e no final da tarde ele disse: professor, eu já treinei bastante, eu quero que o senhor dê uma avaliada no meu movimento desse golpe. E o professor analisou e disse assim: não, bom, esse golpe tem que chegar à perfeição. Amanhã treina mais, não? E aquela criança ali empolgada, e o pai pensando: esse professor, ele está querendo fazer alguma maldade com meu filho. O meu filho treinar um dia inteiro um golpe só, separado das outras crianças, isso não faz sentido. Mas aí, dia após dia, aquela criança treinando aquele golpe, aquele único golpe de judô até a perfeição, até que um dia o mestre avaliou a sua performance e disse assim: agora sim, não? Agora perfeito o golpe, não? E o pai disse: então, professor, o senhor vai ensinar agora para o meu filho um segundo golpe de judô? O senhor vai colocar o meu filho para treinar com as outras crianças? Aquele pai estava preocupado. E ele disse assim: não, japoneso vai inscrever seu filho no campeonato estadual de judô. O pai disse: que isso? O meu filho aprendeu um único golpe de judô e vai se inscrever no campeonato estadual? O senhor está louco? Ele: não, japonês não louco. Seu filho se tornar campeão estadual de judô. O pai chegou em casa e conversou com a sua esposa, preocupado: meu filho vai passar por um vexame, um menino de um braço só, treinar um único golpe de judô e participar de um campeonato nacional. Mas o pai estava disposto a realizar o sonho do seu filho. E chegou o dia da grande competição. E as crianças ali, os garotos todos preparados, muito com aquele sonho, né, de participar da competição, de se tornar campeão estadual de judô daquela categoria. E quando entra aquele garoto com o braço só, todo o ginásio que estava lotado se silencia e pensa assim: mas o que é isso? Ele tinha que competir com crianças portadoras de necessidades especiais, não uma competição comum. Isso aí é expor essa criança a uma situação vexatória. Mas o menino, ele não ligava para os comentários, ele estava ali cheio de alegria, afinal o seu sonho estava para se realizar. E o seu mestre Miyagi, eu vou chamá-lo assim, né? Estava ali com aqueles seus olhinhos de japonês puxados, olhando para lá e para cá, naquela tranquilidade. E o pai do garoto na bancada, na arquibancada, assim, desesperado. E chegou o momento do seu filho participar da primeira luta. O ginásio ficou emudecido. Todos queriam ver o garoto de um braço só lutar. E ele se posta ali no tatame, estende seu único braço e coloca um pé à frente naquela sua única posição, o seu único golpe que ele sabia. Ele não conhecia nada de judô, apenas um único golpe. E quando o seu oponente avançou sobre ele, ele deu aquele golpe de judô com perfeição e venceu a luta. O ginásio foi abaixo. O garoto com o braço só venceu. Eu não acredito, isso é coincidência. Não, é porque o outro garoto facilitou para ele, porque ele é uma criança portadora de necessidades especiais. Mas na próxima luta ele perde. E o seu pai estava ali suando frio e ficou alegre quando o seu filho venceu a sua primeira luta. E ele vira para o pai e disse: viu, pai, eu disse para o senhor, eu vou ser campeão estadual de judô. Meu filho, eu acredito. E o pai, tremendo da cabeça aos pés, ele não queria que seu filho se machucasse. E chegou o dia da segunda luta. Naquele ginásio não se falava mais em outra coisa, apenas no garoto que tinha um braço só e que queria lutar e se tornar campeão estadual de judô. E quando ele subiu no tatame, ali a imprensa estava presente, todos queriam ver aquela luta. O garoto, seu oponente, disse assim: na sua primeira luta facilitaram para você, mas eu não vou facilitar para você. Eu também quero ser campeão estadual de judô. E ele avança e pega no kimono daquele menino, e o pai suando frio na arquibancada, e o garoto dá aquele golpe, o seu único golpe, aquele golpe perfeito que o mestre Miyagi ensinou.
E ele vence novamente, e a arquibancada vai abaixo. Meu Deus, o garoto venceu de novo, como que pode isso? E a imprensa ali, aquela coisa, porque afinal o garoto tinha vencido a sua segunda luta, aquela coisa fantástica, um menino que conhecia apenas um único golpe de judô, venceu a sua segunda luta, e chegou o dia da grande final. E toda a imprensa compareceu, ele não se falava em outra coisa, porque agora o garoto ia enfrentar o ex-campeão estadual, aquele que tinha vencido o campeonato no ano passado, e a família estava ali, a imprensa estava ali, todos ali não falavam em outra coisa a não ser do menino de um braço só, que lutava e que vencia e que estava querendo ser campeão estadual de judô. Naquele dia, no dia da grande final, estava ali o mestre Miyagi, tranquilo, com seus olhinhos ali, aquela serenidade que impressionava, e o pai suando na arquibancada, não se falava em outra coisa. O garoto entra no tatame, o seu oponente também, e ele disse assim: você não vai me vencer, eu sou o ex-campeão estadual de judô. E ele avança para cima do garoto com toda a sua técnica, a sua capacidade, e o garoto estende ali o seu único braço, fazendo o seu movimento de judô, dando o seu golpe com perfeição, e quando ele segura no kimono do garoto, ele aplica o golpe e vence. Ele se torna campeão estadual de judô, e a galera vai abaixo, a arquibancada, todos comemoram, a imprensa invade o tatame e carregam o menino. Ele é o campeão, um garoto portador de necessidades especiais, se tornar campeão estadual de judô. E a imprensa rodeia o mestre Miyagi e pergunta: mestre, como pode isso? Como pode o senhor ensinar para um garoto o único golpe e esse garoto se tornar campeão estadual de judô? E o mestre Miyagi, naquela tranquilidade, disse assim: mestre Miyagi, já sabia não? Golpe torna menino invencível, ninguém pode derrotar menino. E eles perguntavam: mas como isso, mestre? Tem que haver uma defesa para esse golpe. Não, golpe indefensável. Se aprender golpe com perfeição, golpe indefensável, não? E a imprensa perguntando: mas explica para nós, existe uma defesa contra esse golpe? Sim, existe. Única defesa para esse golpe é pegar no braço direito do garoto. Impossível, porque o garoto não tinha um braço direito. Você entendeu a moral da história? A deficiência daquele garoto se tornou a sua maior arma. A deficiência daquele garoto fez com que ele se tornasse invencível. Deus quer pegar a sua deficiência, a sua fraqueza, e fazer dela a sua fortaleza. Fazer com que você se torne invencível se você se submeter à escola de Deus e treinar o golpe até a perfeição. Até a perfeição, meu querido. E Deus vai fazer com que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Eu sei que você tem tropeçado muitas vezes, tem sentido as suas limitações e sentido que as suas fraquezas te impedem de alcançar os seus sonhos. Mas Deus vem hoje te dizer essa palavra: o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fique bem e fique com Deus.